Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, ó, Nathan Never Inferno, o número 2 dos 4 prometidos pela Mitos para o Nathan Never para esse ano de 2018. Por coincidência, esse número 2 do Nathan Never também é meu segundo contato com o personagem. A primeira vez que eu li o personagem foi no número 1, lançado pela Mitos uns 2 meses atrás. Inclusive eu comentei a história aqui no canal, vou deixar o vídeo na descrição. O seguinte, né? Nesse primeiro vídeo eu também contextualizei um pouco, falei sobre os criadores do Nathan Never, quem foram, falei um pouco mais sobre a ambientação do personagem, sobre quem ele é. Nesse aqui eu já vou partir mais direto para a história, só vou dar uma informação antes, que eu acho importante para quem nunca ouviu falar do personagem, acompanhar os meus comentários sobre essa história. Né? O que eu quero falar é um detalhe não, né? É uma informação mais geral sobre a ambientação onde as histórias do Nathan Never se passam, né? Sobre o cenário onde essas histórias se passam. O seguinte, né? As histórias do Nathan Never se passam num futuro com áreas distópicas onde a justiça foi privatizada. A polícia continua existindo, mas as pessoas podem contratar agências de execução da lei. E nessas agências, os seus policiais, né, os seus agentes, eles investigam, levam os criminosos à justiça. E o Nathan Never é um desses agentes, né? Bom, Nathan Never Inferno, essa história aqui, ela foi publicada originalmente no número 10 da Mensal do Personagem na Itália. Isso lá em 1992. A história foi escrita pelo Beppe Vigna e desenhada pelo Dante Bastianoni. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos do cara para vocês. Essa aqui é a primeira página da história. Deixa eu mostrar mais um pouquinho. Aqui. Pegar uma história, uma página mais para o final da história. Está aqui. Bom, o seguinte, a trama é iniciada numa situação bem clichê, num assalto a banco. Nesse assalto a banco, são dois bandidos, né, dois assaltantes, e uma moça acaba sendo morta. Um dos assaltantes se colocava contra essa morte, né? Os dois fogem, em determinado momento um dos dois é morto e o outro consegue escapar. Esse que foi morto, logo se descobre que ele é um mutado. O que são os mutados? No passado, a humanidade fez experiências para criar uma raça de servos. Logo houve uma grande crítica ética a isso. Esses experimentos pararam, né? Só que os mutados são os descendentes dessa espécie criada em laboratório para ser serva da humanidade. E hoje eles sofrem muito preconceito, discriminação. Bom, o segundo assaltante, ele consegue escapar, como eu falei, e ele se esconde no primeiro nível. O que é o primeiro nível? Né? A cidade onde se passa as aventuras de Nathan Never, ela foi construída em cima da cidade anterior. Né? A cidade que existia no passado, continua existindo, embaixo dessa cidade nova agora, né? Que seria o segundo nível. Né? Nesse primeiro nível, nessa cidade antiga, ficam os excluídos, é um lugar perigoso. Esse conceito de uma cidade em cima da outra é um conceito recorrente. Eu lembrei, por exemplo, do Homem-Aranha 2099, que tem uma situação similar, né, com Nova York. Bom, a situação ela se constrói da seguinte maneira. Após essa fuga desse rapaz, um político anti-mutados dá uma recompensa milionária pela cabeça do fugitivo. Né? E aí começa uma caçada humana. O Nathan Never é contratado pelos pais do garoto que cometeu o crime, né, para encontrá-lo e levá-lo à justiça. Porque dizem eles que, na verdade, ele se envolveu com a defesa dos mutados. Ele não é um bandido, provavelmente estava assaltando aquele banco para financiar a causa, né? E aquela situação terrível acabou acontecendo, ele cometeu um crime, mas na verdade as intenções dele não são das piores, então os pais querem que ele seja encontrado e que ele se entregue à justiça. Bom, tudo isso que eu falei acontece nas 20 primeiras páginas. E esse número aqui, esse número 2, ao contrário do anterior, ele explora mais o cenário onde as aventuras de Nathan Never acontecem e apresenta conceitos que podem ser retomados, como, por exemplo, o primeiro nível, os próprios mutados. E, galera, as histórias do Nathan Never, elas são construídas a partir de várias referências à ficção científica e à cultura pop. Várias das referências elas são apontadas pelo Jules Schneider nesse
texto introdutório aqui, né? Um texto, o editorial da revista. Mas o seguinte, né? Acontece que várias dessas referências, elas são muito explícitas, assim, elas são bastante explícitas, e parte da diversão da leitura é ficar pescando, catando essas referências. Isso é legal. É o seguinte, além disso, essa história aqui ela tem uma forte crítica social. Fala de um apartheid, fala, sei lá, do racismo, uma sociedade de castas, fala desse, ainda que aí muito superficialmente, em poucas falas, né, dessa questão ética de criar uma raça para servir. Bom, e tudo isso é colocado numa aventura onde a ação não para. Eu devo dizer o seguinte, né? Desses títulos lançados pela Mitos, dos 4 lançados, que foram Martin Mister, Dylan Dog, Nick Ryder e Nathan Never, acho que Nathan Never está se mostrando o meu favorito. E eu lembro que eu gosto muito do Martin Mister, que tem tudo para, em longo prazo, se consolidar como um dos meus preferidos. Mas essas histórias do Nathan Never me fisgaram. E a história é uma história fechadinha, né? Só nessa, está completa nessa edição. Ou seja, se não leu um, não tem problema. Bom, é isso aí que eu tinha para dizer sobre a edição. Agradeço a galera aí que acompanhou o vídeo até agora. Eu peço que se gostou, deixa o teu joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva. Dá uma olhada em outros vídeos, tem vários vídeos sobre a Bonelli, também sobre outros quadrinhos por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.